A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida, amém? Abra comigo em Romanos, capítulo 3, do verso 23 ao 26. E vamos orar ao Pai enquanto você procura, e nós vamos dando uma passeada na Bíblia, aleluia, para a gente ouvir, né, aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus foi ministrando nessa manhã, para nós agora compartilharmos, né, aqui a palavra, para Deus ministrar nos nossos corações, para eu compartilhar essa palavra abençoada com vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Romanos 3, 23 ao 26, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja, porque todos nós, né? Aqui estamos falando a respeito de sermos justificados pela graça de Deus. Não porque somos merecedores, mas porque somos carentes dessa misericórdia do Pai. Porque todos nós fomos destituídos. Nós fomos destituídos da glória. Todos estão destituídos antes de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Estão destituídos da glória do Senhor. Por quê? Porque Deus não compacta com o pecado. Deus não faz parte. Ele é santo. Ele é perfeito, né? Ele não compacta com a nossa mente dividida, mas ele é santo, ele é poderoso em nos perdoar. E nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela sua misericórdia, né? Na redenção que há em Cristo Jesus. Então nós, para sermos justificados pela graça, nós temos que crer que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é aquele que veio e remiu os nossos pecados, ao qual Deus propôs para apropriação, isso é, para nos remir na fé, pelo seu sangue. Se nós cremos que o sangue de Jesus tem poder, que ele é o Deus poderoso e santo que pisou na terra, ele é o Deus que se fez carne, né, para nos resgatar, então nós somos justificados, né, de todos os erros, todas as falhas cometidas antes, né, antes de conhecer Cristo, sob a paciência, sobre a misericórdia de Deus. Então, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Então, Deus, ele deu Jesus para esse tempo presente, para nós também, para nos resgatar, para ser o nosso justificador. Nós somos justificados por Cristo, por Deus, né? Quem não conhece a palavra, às vezes quando fala, lá vai o crente achando que já é justificado, né? O advogado é o meu Senhor. É bem isso, o meu advogado é o meu Senhor. O meu justificador é o meu Senhor. O que passou antes de Cristo, ele não se lembra mais. Era no tempo da ignorância. A palavra de Deus está dizendo. Foi Deus quem deu Jesus para remir os meus pecados e os seus pecados. Então, o que fizemos antes de Cristo, Deus não se lembra mais. Ele perdoou. Quando nós descemos a água do batismo, quando nós aceitamos nosso Senhor como um Senhor e Salvador da nossa vida, e nós descemos a água do batismo, nós estamos aceitando, nós estamos tendo fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Aleluia! E continuando, em 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10, diz assim, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se nós, mesmo ali aquele que já aceitou Cristo como Senhor e Salvador, e disser que não tem pecado, ele já enganou a ele mesmo. Nós somos carentes, até aquele que ainda não aceitou Cristo, ele pode estar naquela vida mais calma, ser a pessoa mais, aos olhos humanos, perfeita e dócil, mas ela tem um pecado. Qual o pecado? O pecado que nós carregamos devido à queda de Adão e Eva, pela nossa natureza pecaminosa. Às vezes você olha uma pessoa tão boa, tão calma, olhando ali, mas o que passa na mente dela
né? Ninguém sabe, somente Deus sabe, né? Tem pessoas que pecam em pensar. Tem pessoas que disfarçam muito ser bom, ser o cordeiro, né? Mas todos, aqui a palavra do Senhor está dizendo que se nós dissermos que nós somos sem pecados, se nós não temos pecados, nós estamos enganando a nós mesmos, porque não é verdade, né? E não há verdade em nós. Quando nós falamos que somos santos, que não há pecado em nós, nós não estamos falando a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, no verso 9 diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessarmos, todos somos pecadores. Então, é necessário, até aquele que já aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ir até Jesus todos os dias, pedindo perdão das falhas, pensamentos, atos, ações, né? Todos os dias tem que dar nome aos seus pecados. Senhor, eu perdi a paciência. Senhor, eu não tive sabedoria. Senhor, eu falei assim com meu marido. Eu não tive paciência com a minha filha, com meu filho. Eu não sei qual é, né, o pecado que você tem cometido todos os dias, né? Não são iguais de todo mundo, mas todos os dias temos que chegar ao Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Ele nos purifica de toda a injustiça que cometemos ou possa alguém ter cometido a nós e nós estarmos feridos, né? Porque quando guardamos mágoas de alguém, a falta de perdão é um pecado. Guardar mágoa no coração é um pecado que faz mal para você. Faz mal para você. Você fica numa cadeia espiritual. Aleluia. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso. Nós somos mentirosos. Se nós dissermos que não pecamos e a sua palavra não está em nós. Então, ai daquele que se fala o santarrão. Não existe, né? Deus está dizendo, foi necessário dar Jesus para morrer por nós na cruz, para remir os nossos pecados. Por quê? O ser humano não consegue, ele por si próprio, ele não consegue. Nós não conseguimos ser santos, né? Por isso, todos nós, crentes, né? Precisamos da misericórdia do Senhor e aqueles que também ainda não conhecem Jesus. Por isso, né? Não conseguimos, nós somos necessitados da graça de Deus, que deu Jesus para morrer por nós na cruz. Aleluia. Em 1 João, capítulo 3, verso 3, diz assim: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Veja, e qualquer que nele tem esta esperança. Que esperança é essa? É a esperança da ressurreição. Todos que têm a esperança de ser ressuscitado, de ter um corpo glorificado, estar, né, ali recebendo aquilo que Deus tem de melhor, esse, né, ali ele já teve um entendimento. Se nós temos a esperança na ressurreição, aproveitamos o sacrifício de Jesus na cruz, que nos purifica. Se nós acreditamos naquilo que Jesus fez, então nós temos que acreditar naquilo que ele fez. Nós estamos aproveitando o que ele fez por nós, que é o sacrifício dele na cruz, para nos purificar. Pois somente Jesus pode nos purificar, né? Nós não temos como nos purificar a nós mesmos. Nem quando ali era sacrificados cordeiros de ano em ano, para sacrifício, né? Para remir os pecados, de ano em ano voltava-se a fazer oferta ao Senhor, a sacrifícios em prol dos pecados. Mas quando Jesus morreu na cruz, é o cordeiro perfeito, manso e humilde, é irrevogável, né? E inquestionável que Jesus fez por mim e por você. Né? Então, mas quando nós cremos nesse sacrifício perfeito de Jesus, nós somos purificados. Então, não há o que nós venhamos fazer que possa nos purificar. Não tem, né? Você pode, nós não podemos fazer, não tem alguém que possa fazer por nós, não tem algo que você possa fazer que vai te purificar, mas é de graça aquilo que Jesus fez. É você entender o amor de Deus para você, é quando você peca sem querer pecar. Não é que Deus, ele te garante o perdão, que você tem o direito de sair pecando. Não, porque Deus conhece a intenção do coração. Mas nós pecamos involuntariamente. Não é um pecado, hoje eu vou sair para pecar.
Ah, não, eu decidi hoje que eu vou falar algo que não é verdade. Ah, não, hoje eu decidi que eu vou fofocar, hoje eu decidi que eu vou fazer algo que não agrada ao Senhor. Não, hoje eu decidi que eu vou procrastinar, hoje isso aqui. Não é isso, né? É um pecado involuntário. Quando você viu, você fez, porque Deus conhece a natureza do homem. Em João 3, ainda, 1 João capítulo 3, verso 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, por causa da rebelião dele com Deus. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, veja, Jesus, né? Sem Jesus nós estávamos perdidos, sem Jesus nós estávamos ali na mão do inimigo. Sem Jesus nós não estávamos assegurados, né? Então, sem Jesus nós estamos na mão do diabo, né? Vivendo no engano, na prática da mentira, devido à nossa natureza pecaminosa, né? Devido à queda de Adão e Eva. E por causa disso, Deus, no seu imenso amor por nós, pela humanidade, ele deu Jesus para morrer na cruz, para nos, né, resgatar das obras malignas do diabo. Não somente para os favoritos, para um povo, mas para todo aquele que aceita e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Que coisa maravilhosa que Jesus fez por mim e por você. No verso 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Aleluia. Veja, se verdadeiramente Deus habita em nós, e se você aceitou Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus habita em você, né? Ele vai habitar em você. E se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai cometer pecado. Então, a melhor forma de nós não pecarmos é estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. É alimentar o Espírito Santo de Deus em nós. É buscarmos as coisas do alto, aleluia. Por isso, todos os dias nós precisamos buscar a face de Deus. Todos os dias é necessário buscarmos intimidade com o Pai. Esse momento aqui, nós, né, dividindo a palavra que o Senhor deu para com vocês, né? Eu peço para Deus dar a palavra para eu alcançar almas para o reino do Senhor. Né? É algo para atingir o coração do Pai poderoso e santo. E para me alimentar, para eu aprender, para você aprender. Então, nós precisamos alimentar, mas isso não foge de nós termos a intimidade com Deus, de dobrar o joelho, de dizer que você o ama, que você o adora, que você ir a um templo para cultuar, para você, né, dar o seu melhor ao Senhor, para você ter intimidade com o Pai. É você estar andando na rua e glorificando o Senhor, você olhando os pássaros, olhando as coisas e glorificar o nome do Deus poderoso e santo. É ter intimidade, é ter comunhão com Deus. Por isso, todos os dias precisamos buscar a face de Deus, para não pecarmos. A palavra de Deus diz em João 1, 1 João 1:8, que todos pecamos, mas que cada dia em nossa vida seja menos, né? Ali em João 1:8 diz que todos nós pecamos, aleluia. Mas né, nós precisamos entender que cada dia menos nós temos que pecar. Cada dia mais nós temos que estar na santidade. Isto é estarmos cheios de Jesus Cristo, né? E o pecado involuntário, sim, esse Deus vai perdoar. Nós podemos recorrer ao Senhor pedindo perdão, porque foi involuntário. Né? Em 1 João, capítulo 3, verso 18, diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, não, o amar não é o falar muito, né? Mas o verdadeiro amor é a ação, é você estar ali disponível a hora que a pessoa precisa. É você estar ali dando a mão, ajudando quando é necessário. É estender a mão ao irmão e ser abençoador. Aleluia. Tem pessoas que querem ser rica, quer ser poderosa, mas ela é tão ranzinza, tão mesquinha, que ela não quer ajudar ninguém. E ela podia ir até muito mais longe, construir muito mais coisas, mas ela é tão mesquinha que ela não consegue nem dar um emprego para alguém, né? Ela não consegue nem abençoar alguém, porque ela só pensa no lucro, e ela não vê que o que ela está, que vai sair ali, não é despesa, mas às vezes é um investimento.
está investindo para o negócio dele crescer, então ele tem que investir na vida de alguém, vai ser um abençoador na vida de alguém. E tem pessoas que não é assim em tudo. Nós temos que ser, né? Nós temos que dar o nosso melhor. Não adianta eu falar para minha filha e para o meu filho, eu amo, mas eu não dar o alimento, eu não cuidar, eu não zelar, eu não deixar um ambiente para eles viverem limpo, eu não direcionar eles para Deus. Então o amor não está só lá fora, mas também no meio dos seus, né? Você poder ajudar alguém lá fora e não ajudar, não é só no falar, mas é em estender a mão, né? E no verso 19 diz: e nisto conhecemos que somos da verdade, isto é, quando nós fazemos o bem, nós reconhecemos, quando nós exercemos o que é bom em nós. Quando alguém precisa de um casaco, de alguma coisa, você vai no teu armário e você tira e doa. Então você está fazendo o seu melhor. E teremos nossos corações assegurados diante de Deus. Então, quando nós praticamos o que é certo, quando nós praticamos a santidade diante do Pai, quando nós praticamos aquilo que agrada o coração do Senhor, então nós temos o nosso coração em paz, né? Quando nós somos bondosos, abençoadores, nisso nós temos paz no nosso coração para estarmos diante de Deus. Né? Imagina uma pessoa que ela só fala, mas quando ela estiver diante do Pai, ali, será que ela tá tão cega mesmo que ela não consegue ver que ela não tem feito nada? Nunca fez nada para ajudar ninguém, né? Então, nós temos que tomar cuidado, que Jesus era isso, era ser não só de falar, mas ele se doava, aleluia. E aquele que doa muito, muito tem, não quer dizer também, mas quando tem que ser de todo o coração, tem que ser aquilo que Deus pôs no teu coração, aleluia. Você não precisa ser rico para ajudar. Você pode no seu pouco ajudar. E no muito Deus vai te pôr. Aleluia. No verso 20 diz: porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E se conhece todas as coisas. Então, se o nosso coração nos condena, porque muitas das vezes nós deveríamos fazer algo e não fazemos, né? O homem se sente assim condenado muitas das vezes por não ter feito o que era para ter feito, né? Ele até pode querer fazer, ele muitas das vezes não faz, mas Deus, veja, ele conhece o nosso coração, ele conhece o teu coração. E Deus é maior do que o seu próprio julgamento. Quantas pessoas não se sente digna do perdão de Deus, não se sente digna de estar na presença do Senhor. Mas Deus está dizendo aqui, né, que se o nosso coração condena, maior é Deus do que o nosso coração, né? Ele é maior, ele conhece o nosso coração, né? Ele é maior que o nosso julgamento. Por isso devemos estar atentos ao Espírito de Deus. Nós temos que estar atentos, né, em estar atento em espírito quebrantado para ouvir a vontade de Deus. Nós temos que estar com o coração puro e quebrantado e reconhecer o quanto nós somos falhos, para não nos culparmos a nós mesmos depois, para nós não nos culparmos e assim esquecendo. Quando nós nos culpamos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos assim esquecendo as misericórdias de Deus para nossa vida. Quando nós nos culpamos de tudo e não vamos aos pés do Senhor pedindo perdão, nós estamos deixando a graça de Deus não cair sobre nós. Nós estamos saindo da bênção do Senhor. Nós estamos esquecendo que existe uma misericórdia de Deus para conosco, que é Jesus na cruz. Corre, não sei o que você tem feito, por onde você tem andado, mas corre para o esconderijo do Senhor. Corre para a presença do Senhor. Corre pedir perdão para Deus. Não permita o teu coração te condenar, mas vai diante daquele que pode te perdoar. Aleluia! No verso 21 diz assim: amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Por isso, o bom, né, de nós andarmos fiel ao Senhor, de nós andarmos em retidão com o Pai, de nós andarmos em conformidade com Deus, para nós não ficarmos com o coração pesado, com o coração ali, né, com julgamento, condenando a nós mesmos. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Veja, se nós guardamos os mandamentos do Senhor, se nosso coração não, se nós, né, temos certeza no nosso coração que estamos agradando a Deus, nós podemos chegar com confiança diante do Pai.
né? Ele pode, então, nós podemos pedir e ele vai nos conceder, nós vamos receber, porque temos guardado os seus mandamentos. Veja, mandamentos, que mandamentos é esse que Deus pede? E o seu mandamento é este, que criamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros como nos ordenou. Jesus nos ordenou para nós amarmos a Deus, né? Servimos ao Senhor e para nós amarmos uns aos outros. Veja, se nós temos fé no sacrifício de Jesus lá na cruz, os nossos pecados são perdoados, são remidos, né? Então nós não precisamos ter um coração que nos condena. Nós não precisamos ter um coração que a todo tempo está ali nos condenando, porque quem acusa é o diabo. Quem condena é o diabo. Jesus veio para aniquilar essas obras malignas do diabo. Pois, né, se nós ficamos nos condenando, é porque nós achamos que nós podemos fazer algo para nos purificar, não é pela graça. Então, não se culpe, vai lá diante do Senhor, quebrando o coração, muda, reveja a sua vida, aleluia. E o pecado é não crer em Jesus, mas se você crer em Jesus, aceitou Ele como Senhor e Salvador, você está guardando esse mandamento. Pois Jesus remiu, e quando nós pecamos involuntariamente, nós devemos pedir perdão ao Senhor de todo o coração, um coração puro, contrito, quebrantado, e mudar as nossas atitudes. Então, às vezes, a pessoa não consegue nem chegar diante do Pai para pedir perdão. Ela já resolve, não, eu vou chutar o pau da barraca, vou como fala, pôr o pé na jaca e vou continuar no meu erro. Porque esse erro que eu cometi não tem perdão. Mas se Jesus está dizendo que se todo aquele que nele crê, né, tem a remissão dos seus pecados, é pela graça. Se você se prostrar diante do Senhor pedindo perdão, Ele vai te perdoar. Se foi involuntário, não foi você, não programou, então o Senhor vai te perdoar. Deus nos deu esse mandamento, que é aceitar Jesus e crer no sacrifício e amarmos uns aos outros, né? Crer em Jesus, no princípio parece que é difícil, não é difícil, é fácil crer em Jesus. O difícil é a pessoa ter entendimento de que se você crer no Senhor, né, você não vai ser santo, tem que tomar cuidado com os acusadores, tem que tomar cuidado com você mesmo. Às vezes você cobra demais e você tem se destituído da graça do Senhor. Você não tem estado debaixo da graça e da proteção do Senhor. Aleluia. Verso 24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Veja, se nós guardamos o mandamento, isso é guardar a fé em Jesus. Você tem que guardar a sua fé em Cristo Jesus, naquilo que ele fez, né? Então ele permanece em nós e nós estaremos cheios nele. Aleluia. Então nós temos que guardar essa fé. Aleluia. O Espírito Santo nos tem concedido através de Jesus, né? Que foi nos concedido através de Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz. Essa foi a promessa de Deus para conosco, de que Jesus tanto falou dessa promessa, que é o derramamento do Espírito Santo de Deus, né? E para nós guardarmos esse mandamento é ter fé em Jesus, para nós estarmos cheios de Deus em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter fé naquilo que Jesus fez por nós, temos que ter fé em Jesus. Aleluia, né? Assim nós seremos morada do Espírito Santo de Deus. O outro mandamento, né, que é amar uns aos outros, é muito importante, né? Temos que amar aquele que nos feriu, temos que amar aquele que é pecador, temos que amar aquele que você pode olhar e você, aos teus olhos, achar que é indigno. Mas ao Senhor, como você teve misericórdia do Senhor, assim como Deus derramou a graça dele sobre você, você também pode derramar de misericórdia sobre a vida de um irmão e amá-lo, olhar para ele com o olhar do amor de Jesus, como Jesus amou uma alma, aquela pessoa lá na sarjeta, aquela pessoa lá que está lá na mão de Satanás. Ela tem uma alma e Deus ama aquela alma. Então todos os dias você tem que pedir: Senhor, me ensina a amar como o Senhor amou. Às vezes tem aquela pessoa que você olha e fala: nossa, que tipo, não suporto. É essa que você tem que pedir para Deus por amor em você. É amar uns aos outros, independente do pecado, como que você julga.
Você não tem que julgar ninguém. Você tem que amar, porque você foi digno de misericórdia. Então você tem que entender, essa pessoa também é digna de ser perdoada. Ela também é digna de ser amada por Deus. Ela também é digna de viver o melhor de Deus. Assim como Deus me levantou de um lamaçal de pecado, assim como Deus me tirou do fundo, né, do poço, essa pessoa também é digna de ser levantada por Cristo. Essa pessoa também é digna de sentar à mesa do rei, porque a alma dela, Deus conhece a alma, Ele ama a todos, Ele quer resgatar a todos. Ele diz que Ele morreu para, né, todos que nele creem, tenham a vida e vida em abundância. Então nós não podemos esquecer, né? Nós somos justificados pela graça do Senhor. E nós temos que guardar esses mandamentos. Que mandamento é esse? É crer no Filho de Jesus, de Deus, né? Em Jesus Cristo de Nazaré. É crer, ter fé em Jesus. Que Jesus está dizendo, a fé é que vai te manter em pé. E quando você se julga, né, ou julga alguém, você está se separando da graça do Senhor. Você está anulando o que Jesus fez por você. Não é você subir uma escadaria de joelho que você vai pagar um pecado. Não é você doar muitos milhões que você vai pagar um pecado. Não, mas é a graça do que Jesus fez por você na cruz. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Tenha misericórdia, né, dos outros e principalmente também de você. Tem muitas pessoas que se autocondenam e têm se afastado de Deus. Mas se você crê verdadeiramente naquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz, corre aos pés do Senhor, volta para a casa do Pai. Ele te ama, Ele tem muito com você. Ele te ama. Deus está falando hoje, não se julgue, volta. Ele te ama. O preço foi pago. Aproveite a oportunidade. Dia e hora nós não sabemos em que ele volta, mas ele vai voltar como juiz. Hoje ele é o nosso advogado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.